Eu quero like no vídeo e inscrição no canal, senão ele vai sofrer as consequências. Os filmes Mondo são um subgênero de filmes exploitation e documentários. Muitos são feitos de forma para se assemelharem a um pseudodocumentário e geralmente incluem cenas, tópicos ou situações sensacionalistas. Traços comuns dos filmes Mondo incluem representações de cultura estrangeira com ênfase em assuntos tabus, e geralmente contêm encenações, mas se passam como um documentário genuíno. O termo Mondo deriva da palavra italiana mundo, e esses filmes também são conhecidos como chocumentários, documentários para causar choque. Embora filmes anteriores possam ser considerados exemplos do gênero, como Europa di Notte, de 1959, de Alessandro Blasetti, e Il Mondo di Notte, de 61, de Luigi Vanzi, Mondo Cane, ou Mundo Cão, é o filme que fez o gênero ganhar popularidade e foi um sucesso de bilheteria. O filme Mondo, italiano de 62, dirigido pelo trio Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara e Franco Prosperi, e com narração de Stefano Sibaldi, consiste em uma série de cenas de diários de viagem que fornecem vislumbres de práticas culturais em todo o mundo, com a intenção de chocar ou surpreender o público de filmes ocidentais. Essas cenas são apresentadas com pouca continuidade, pois pretendem ser uma exibição caleidoscópica de conteúdo chocante, em vez de apresentar um argumento estruturado. Apesar das alegações de ser um documentário genuíno, muitas cenas foram encenadas ou manipuladas criativamente para aumentar o efeito. Lançamentos seguintes como Women of the World, de 1963, e África Adio, de 66, contribuíram para o sucesso do gênero. Em particular, esses filmes de diretores italianos receberam muitas críticas pela forma como retrataram os povos indígenas e povos da América do Sul, África e Ásia. Eles retratam-nos como primitivos e selvagens, desumanizando-os consistentemente através de comparações injustas e tratando-os de forma diferente dos europeus e norte-americanos brancos nos filmes. O etnocentrismo é uma das grandes críticas dos filmes Mondo. Vários documentários que surgiram na década de 60, copiando o Mondo Cane, incluíram o termo Mondo em seus títulos, como Mondo Bizarro, Mondo Daytona, Mondo Mod, Mondo Infame e Mondo Hollywood. Até filmes fora do gênero seguiram o exemplo: Mondo Trasho, Mondo Weirdo, Mondo Keyhole e Mondo Brutale. Todos esses colocaram Mondo no título, mas nenhum deles é um filme Mondo. Pois é, todo mundo copiou. Desculpe! Mais tarde, naquela época, esta convenção de nomenclatura logo caiu em desuso, e menos filmes começaram a se identificar como tal. The War Game, um filme britânico de 65, que retrata as condições antes e depois de um hipotético ataque nuclear à Inglaterra, foi escrito e dirigido por Peter Watkins para uma série da BBC. O filme causou tanto desconforto entre o governo britânico e a rede de televisão que o filme ficou banido da TV por 20 anos. O auge dos chocumentários foi atingido com o lançamento de Faces da Morte, em 1978, que inspirou várias cópias, como Traços da Morte e Banned from Television. O filme, escrito e dirigido por John Alan Schwartz, mostra ao espectador várias maneiras horríveis de se perder a vida, de várias fontes. Algumas das cenas mais icônicas do filme são falsas, e outras cenas reais são de vídeos que já existiam. Aproximadamente 60% do filme eram imagens reais compradas de estações de notícias, pesquisadores médicos, testemunhas de desastres ou filmagens excluídas de outros documentários. Muitas sequências do filme foram recriações de imagens de notícias. O artista de efeitos especiais Douglas White afirmou que os produtores assistiram centenas de horas de imagens de notícias e estudaram fotos de cenas de crime para determinar se seus efeitos pareciam realistas. O editor Glenn Turner afirmou que a versão inicial do filme consistia em imagens horríveis de noticiários compradas e compiladas, mas a falta de narrativa tornou-o difícil de assistir, levando à decisão de recriar algumas das filmagens. Com exceção da sequência do matadouro, que usa métodos de matança desatualizados, e de sacrifícios de tribos africanas, muitas imagens com animais eram falsas.
Por exemplo, a luta violenta de cães eram na verdade 2 cães que estavam brincando, só que cobertos de sangue falso e com edição dramática. A cena que mostrava um macaco tendo seu cérebro comido era na verdade couve-flor com sangue falso. A execução da cadeira elétrica foi conseguida através da construção de uma cadeira falsa, usando pasta de dente para emular saliva e adicionando sons elétricos na pós-produção. Schwartz se inspirou para fazer a cena depois de ler sobre a execução elétrica no sul dos Estados Unidos e ficou surpreso ao descobrir que ela ainda estava em prática. Ele queria filmar uma execução real, mas não tinha nenhuma disponível no momento da produção do filme. Uma cena real aconteceu por acaso. A equipe estava filmando lixo na praia para uma sequência de poluição, quando um surfista perdeu a vida e os banhistas começaram uma comoção. Devido ao seu conteúdo gráfico, o filme foi censurado em vários países. Ele só foi liberado na Alemanha em 2022, por exemplo. Só de curiosidade, em 1985, um professor da Califórnia mostrou esse filme para seus alunos. Eles ficaram traumatizados e o professor recebeu só 15 dias de suspensão. Ele não foi demitido. Quando foi lançado, o filme Faces da Morte recebeu críticas geralmente negativas. Mesmo assim, ele foi um sucesso de bilheteria e arrecadou cerca de 35 milhões de dólares no mundo todo. Ele ganhou vários seguidores cult e gerou várias sequências. O Faces da Morte 2 foi lançado em 1981. Desde então, os cineastas queriam superar uns aos outros em valor de choque, atraindo mais público. Para isso, incluíram várias cenas com crueldade de animais, acidentes, cirurgias e rituais. Grande parte das cenas eram encenadas, contradizendo um pouco porque os filmes eram divulgados como uma documentação da realidade. Alguns dos temas dos filmes Mondo incluem sexo, como Mondo Sexualis, celebridades, Mondo Elvis, cultura jovem, Mondo Tino, e a subcultura gay, Mondo Rocco. O filme de Russ Meyer, Mondo Topless, lançado em 66, foi um dos poucos documentários restritos das sessões da meia-noite, na era pré-videocassete. Ele explorou os clubes de strip em São Francisco na década de 60, quando eram uma novidade nos Estados Unidos. Outros exemplos desse gênero incluem Mondo New York, de Harvey Keith, Mondo di Notte Oggi, de Gianni Proia, e Mondo Balordo, de Roberto Bianchi Monteiro. A década de 80 viu um ressurgimento dos filmes Mondo, focados quase que exclusivamente na morte, não em culturas globais. O raro filme de 1985, Mondo Senza Veli, mostra uma execução pública de um estupro árabe. Essa cena, no entanto, foi considerada fake por alguns espectadores. Os filmes Mondo também influenciaram produções famosas da década de 80, como filmes de canibais. O mais conhecido deles, Canibal, de Ruggero Deodato, teve grande influência dos filmes Mondo de décadas anteriores. Várias cenas do filme lembram documentários. Esse filme também ficou conhecido como um dos pioneiros do estilo found footage, que ficou muito famoso nas décadas seguintes, principalmente no terror, como o filme A Bruxa de Blair. Na década de 90, o gênero deu uma esfriada, não teve nenhuma grande produção expressiva. No século XXI, como tudo evolui, ou deveria evoluir, os filmes Mondo evoluíram para o que chamamos de mixtapes, que são cenas e clipes de vários lugares diferentes, editadas em um só filme. E nas últimas 3 décadas, com a chegada da internet, o que mais tem por aí são clipes chocantes e gráficos. Alguns clipes virais, como Two Girls One Cup e Three Guys One Hammer, fazem parte dessas mixtapes. A fórmula para um vídeo desses viralizar é muito simples. Você pega um número, depois um substantivo comum, depois outro número e um objeto do cotidiano. Por exemplo, 7 garotas, 3 cotonetes. Fica aí na imaginação de vocês. Se alguém fizer, me dê crédito, por favor. Tô brincando, não façam. Uma das mixtapes mais famosas é A Pessoa Mais Perturbadora do Planeta Terra, ou M. The Pope, que entrou na última camada daquele iceberg de filmes que ninguém mais aguenta ver. Mas fui eu que trouxe esse iceberg pro YouTube BR. Podem verificar aí. Não sei se foi uma boa ideia também. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você não deixou o like ainda, o cachorro tá logo aqui, ó.
Obrigado pela presença e até o próximo vídeo. Valeu!